Bom dia. Alguém me ouve? Oi? Precisa de mim? Estão-nos a ouvir? Isso tá bom. Conseguem ouvir? Tudo bem? Tudo bem. Agora sim. Já. Tá. Ok.
Ai, pá, vê se não me esqueço de nada. Bom dia novamente, bem-vindos a esta sessão. Portanto, eu sou Cláudia Martins, vou estar a moderar a sessão e vamos já começar com nossa primeira sessão, que é resíduos transformados em arte em Santo Tomé e Príncipe através da reutilização de pneus. Não sei se é presencial ou online. Eu não tenho aqui os autores. Eu tenho. Não está aqui. Olga Santos. Não? Ok. Então, se calhar iríamos dar a palavra, já passar à frente. O professor Márcio Lima, quer começar? Porque, pelos vistos, não temos aqui a nossa outra... Pode ser. Sim? Ok. Sim, Então, claro. vamos então começar com a apresentação do professor Márcio Lima e Cláudia de Medeiros Lima, cujo tema é a potência criativa de estudantes a partir dos afetos. Eu posso compartilhar aqui, né? Sim, eu creio que já dei autorização. Ora veja, por favor. Vamos ver aqui. Sim. Ótimo. Ponha somente em modo de apresentação, por favor. Pode ser? Modo. Aqui no Tá, canto. sim. Ok. Apareceu? Ainda não. Modo apresentação? Não? Não. Aí no cantinho em baixo? Não sei se... Aqui não. Aqui ainda não está. Acho que já deve estar quase. Ainda não. Ora bem, então, na barra de baixo, onde diz Português, Brasil, acessibilidade e por aí adiante, depois começam os símbolos. Tem aqui, depois de comentários, o quarto símbolo, que tem não sei, isto parece uma apresentação, ou seja, um Sim, projetor. Se carregar certo. aí, a partida deverá dar. Ora veja, por favor. Não apareceu, né? Deixa eu tirar novamente. Share, né? Não apareceu? É assim, aparece, a apresentação aparece, mas está em modo de trabalho, não está em modo de apresentação. Entendi. E lá em Deixa eu ver se... cima também é, não é? No próprio... Lá em cima também tem o símbolo da apresentação, na barra de cima. apresentação, Lá em isso. cima na barra laranja. Isso. Botei, cliquei em apresentação. Não foi assim mesmo? Ainda não, está difícil. Para mim, está a tela toda aqui. É? Compartilhar a tela, para compartilhar a apresentação específica, selecionar na opção compartilhar tela no Zoom, que aí vai... Ah, ok. Pode tentar, por favor, isso. E agora tentar Sim. compartilhar a tela. Compartilhar a tela. A ver se conseguimos lá chegar. Agora vai. E agora, exato, e agora isso. A ver se a gente consegue. Sim. Está Foi. ótimo, fantástico. Obrigada. Finalmente. Eu tenho quanto tempo? Eu creio que é 20 minutos, mas não me deram instruções nenhumas, portanto eu vou presumir que são 20 minutos, não? 20 Certo. minutos. Vou... Tá? Obrigada. Tá bom. Posso começar, né? Bom dia a todos e todas. Posso começar? Sim, pode começar. Tá certo, então. Bom dia a todos e todas. É um grande prazer estar, mesmo que virtualmente, né, estar presente também com vocês nesse evento. Estar retornando a Bragança, uma vez que eu estive no Instituto Politécnico de Bragança,
no período passado, né, como professor visitante, e fui muito bem acolhido, recebido por colegas muito nobres. E eu gostaria de agradecer de início e dizer que é uma satisfação estar aqui, né, apresentando um trabalho em que eu desenvolvi enquanto docente de uma disciplina do curso de Arte de Design daí do Instituto Politécnico de Bragança. Essa comunicação, esse texto é compartilhado com a professora Cláudia de Medeiros, que trabalhou também comigo a partir das teorias também do desenvolvimento também das atividades. E eu queria então me apresentar. Eu sou Márcio, professor Márcio Lima. Eu tenho um doutorado em artes visuais pela Universidade de São Paulo, daqui do Brasil. Eu sou brasileiro, é daqui que eu vos falo. E tenho, na verdade, trabalhado sempre no âmbito do desenho e do ensino de desenho. Então, eu trabalho muito a questão da arte e educação e venho compartilhar com vocês esse trabalho que eu desenvolvi no IPB. Né? Bom, eu tenho aqui, então, para apresentar para vocês esse trabalho que tem o título, deixa eu voltar aqui, A Potência Criativa de Estudantes a partir dos Afetos. A gente trabalha pouco, eu acredito, os afetos, e são um elemento tão importante no desenvolver humano, e a gente resolveu trabalhar a partir de algumas atividades propostas na sala de aula. Então, os afetos. Por que os afetos? Este trabalho ele parte da premissa da importância dos encontros afetivos para o desenvolvimento do processo do aprender e da potência criativa. Por isso, os afetos. Nós utilizamos essencialmente aproximações com o conceito de afetos de Benedito Baruch Spinoza e o conceito do aprender de Gilles Deleuze. É bom pontuar já aqui nessa apresentação de que esse trabalho não é um trabalho filosófico, ele é um trabalho de arte e educação, que parte, logicamente, de teorias filosóficas, como de Spinoza e de Deleuze, mas nós não estamos trabalhando com uma proposta filosófica, e sim com esses conceitos, por exemplo, de afeto, os conceitos de Spinoza. Então, assim, ocorre que nós entendemos que somos todos nós afetados pelos corpos externos e, a partir disso, podemos desenvolver afetos tristes ou afetos alegres. Afetos tristes produzem, então, uma diminuição da potência, enquanto afetos alegres, o aumento da potência. Então, segundo Spinoza, tanto os afetos quanto a razão têm o mesmo grau de importância no processo do conhecimento. Portanto, faz-se necessário superar a velha crença de que a razão domina e controla os afetos. Antes, é preciso entender que esses últimos, os afetos, entender ele como um estágio primordial do ser, do existir, do agir, do ser humano no mundo. Então, isso é importante a gente não colocar uma coisa acima da outra, mas somos todos, né, seres integrais, e que a formação integrada ela deve ser alvo de todo ensino, de fazermos uma formação integral, onde não fragmente ou separe elementos tão importantes desse desenvolvimento do conhecimento humano. Então, assim, ao partirmos, então, da compreensão de interdependência entre afetos e razão, nós trazemos a potência criativa como valorização da alegria.
no processo do aprendizado dos estudantes, sobretudo no processo da criatividade humana. É bom pontuar também o local de desenvolvimento da pesquisa. Já antecipei, falando para vocês, que essa pesquisa ela foi realizada no Instituto Politécnico de Bragança. Eu chamo de pesquisa intervenção, porque nós propomos algumas atividades e, a partir dessas respostas, nós, então, procuramos analisar essas respostas, essas atividades realizadas pelos discentes, e aí, então, nós começamos a analisá-las. Então, é uma pesquisa intervenção. Ela foi realizada no IPB na turma do terceiro ano, que mais especificamente o semestre 2021/2022, do curso Arte e Design. A unidade que eu tive o prazer de ministrar, de estar à frente da cadeira, foi a ilustração. E essa é uma disciplina muito importante que me acompanha durante anos da minha vida profissional. E foi com muita honra, né, de ministrar esta disciplina no IPB. A proposta teve, então, o objetivo de mostrar caminhos didáticos que contribuíssem para que os estudantes se organizassem em torno do afeto de alegria. E por que oficinas, né? A proposta foi fazer desenhos, né, em oficinas, e nós dividimos em oficinas porque a oficina nós entendemos que é um lugar mais propício para incentivar os encontros de afetos, e nos deparamos, sim, com os afetos tristes e dos alegres também. Mas, assim como diz o Castro Barros, ao fazer e inventar coisas, se inventam ao mesmo tempo. Nas oficinas ocorrem relações com as pessoas, com o material e consigo mesmo. Então, esse encontro com os corpos, né? Entenda-se corpos aqui como elementos, né, externos, materiais, né? Sejam eles corpos tanto humanos como um material em si, né? Como um lápis também, um tablet, também existe um encontro nisso tudo, né? Então, essas relações, né? As oficinas, nós entendemos, então, que elas oferecem uma possibilidade de ampliação das potências dos estudantes como espaços multissensoriais. Criamos ambientes nos quais os próprios estudantes pudessem realizar suas opções por técnicas, instrumentos, pares de trabalho, de forma que várias linguagens da ilustração pudessem ser utilizadas, e nós deixamos isso muito aberto e livre para a escolha. Então, deixamos com que cada um pudesse escolher a sua mídia, né? Tiveram alunos que levaram seu notebook, outros seus tablets, outros seus blocos de papel, utilizaram aquarela, aguarela. Então, assim, foi bastante livre a escolha do meio onde eles iriam trabalhar, como eles iriam trabalhar, porque a intenção era deixar o máximo das questões, explorar o máximo das questões criativas e a partir dos afetos. E desenhos, é importante também que a escolha por desenhos nas oficinas, é que a ideia desse trabalho foi exatamente ir além, né, das aulas expositivas. E foi, na verdade, apresentar a elaboração de oficinas como possibilidades alinhadas aos processos mesmo de criação e desenvolvimento de propostas, de forma que as ideias visuais pudessem realmente corresponder aos interesses pessoais e que revelem sentidos específicos para seus autores. Não queríamos apenas colocar atividades para eles fazerem, mas para que eles entendessem e encontrassem sentidos naquilo que eles estavam fazendo.
E o desenho, logicamente, porque o desenho é a base de toda a ilustração, seja esse desenho o qual for, porque o entendimento que nós temos de desenho é desenhar, é intentar, né? O desenho é um desígnio. Então, você pode desenhar de diversas maneiras, até gesticulando, como eu estou fazendo aqui, é um desenho. Então, desenhar é importante para o desenvolvimento da ilustração e do aprendizado. Então, assim, o desenho, segundo o Zimmer, o desenho é a arma principal do ilustrador. Por isso, o aspecto de feito à mão nunca desaparece totalmente, mas como seria de se esperar, a natureza eclética dos criadores de imagens de hoje é marcada pela ampla gama de dispositivos possíveis para o desenho. Então, nós temos aí muitos aplicativos que são desenvolvidos somente para desenhar. E isso a gente deixou bastante livre, porque todos os alunos eles poderiam escolher aquele meio que ele iria trabalhar. Então, falando de métodos agora, como nós chegamos a tudo isso, então, ou o caminho pelo qual nós percorremos, eu queria dizer o seguinte, que a pesquisa e intervenção, ela propõe investigações qualitativas sobre a coletividade, né, ao mesmo tempo em que permite participação a um determinado grupo, né? Então, na verdade, é uma pesquisa que ela se propõe transformadora numa realidade de uma esfera micropolítica, porque nós apenas concentramos em um grupo pequeno, mas sabemos que isso pode muito bem reverberar num grupo muito maior. Então, a produção dos dados de pesquisa ocorreu a partir do desenvolvimento e da observação das oficinas pedagógicas e das respostas também dos estudantes em questões abertas, porque nós fizemos um questionário para eles responderem de forma aberta, com um texto dissertativo, e fechadas também com questões objetivas. Então, as leituras então, dos dados posteriormente, nós fizemos a partir da análise de conteúdo segundo Bardan. Dentre os 47 estudantes, que a turma tinha 47 estudantes, 31 participaram da pesquisa ao responderem aos formulários enviados. Entre estes, 20 do sexo feminino e 11 do sexo masculino, em faixa etária majoritariamente entre 18 e 30 anos, havendo apenas 2 entre 41 e 50 anos e uma acima dos 50. Levantamos, então, 32 temas iniciais. E, em seguida, na análise temática, definimos os 10 eixos de acordo com os objetivos e respostas dos estudantes. Por fim, nós chegamos a 3 categorias de análise. São estas. A primeira, a importância dos afetos na formação juvenil, encontros de corpos no cotidiano acadêmico e a ampliação da potência humana. Então, nós promovemos nas oficinas propostas voltadas da ilustração e utilizamos esses 4 campos da ilustração. Ilustração feitas para redes sociais, e especificamente para o Instagram, ilustrações no âmbito editorial, né, ou seja, aquelas ilustrações voltadas para o jornal e capa de livro, ilustrações publicitárias, nós escolhemos, então, fazer álbum musical, um álbum fonográfico, e um hobby, né, uma ilustração de hobby, que escolhemos a ilustração urbana in loco, ou seja, aquela que é feita no local. E aí, primeiro, nós desenvolvemos com os estudantes a criação de frase autoral para fazer uma ilustração para o Instagram, onde cada um começou a olhar para dentro de si, aquilo que gostaria de transmitir, de comunicar, porque a ilustração a base da ilustração é comunicação, e fazer essa junção entre texto e imagem, que é fundamental na ilustração, de você trabalhar tanto o texto quanto a imagem. E aí eles começaram a trabalhar, eu comecei com uma tutoria, né, explicando para eles, eles começaram a se achar e a olhar para dentro de si. Um encontro
né, consigo mesmo. Então, eles começaram a trabalhar frases autorais criadas por eles mesmos, com a junção de imagens que eles também estavam produzindo ao mesmo tempo. Uma outra atividade foi a capa de livro baseada em um conto comum, um conto conhecido, já popular, né, para eles, e muitas vezes que fizeram parte, esses contos fizeram parte da sua vida. Então, utilizar os afetos, né, de histórias que já ouviram desde a infância, e surgiram muitos resultados interessantes. A exemplo deste daqui, da capa de um conto chamado Blimundo, um conto que vem de lá do Cabo Verde. Então, o aluno era de Cabo Verde e ele criou essa capa, uma releitura da capa de um conto muito famoso em Cabo Verde. E outros utilizaram de contos também que eram comuns ao seu universo, principalmente infantil. Uma outra atividade foi o desenvolvimento da capa de um álbum fonográfico, de um álbum sonoro. Então, isso foi interessante que cada um levou os seus álbuns, o som, né, com fone, e compartilhavam os gostos musicais, e cada um escolher, na verdade, o álbum que queria representar e que representava a si mesmo. E aí, então, criaram então, uma nova leitura, uma releitura da capa, abandonando a capa original e criando a sua própria leitura da capa que poderia ser feito para aquele material fonográfico. O outro foi a ilustração urbana, onde a gente saiu da sala de aula, mais especificamente fomos ao Centro Histórico de Bragança, e nessa foto vocês verem alguns dos estudantes postando os seus desenhos, especificamente aqui na frente da antiga Igreja da Sé, onde nos concentramos neste lugar, e todos eles foram dispersados para um lugar que a paisagem urbana que eles escolhessem. Ficaram durante 1 hora desenhando essa paisagem urbana e depois retornaram, e a gente compartilhou os desenhos e comentou, e foi praticamente bem divertida esta atividade, ilustração, desenho no local. Como eu disse, nós analisando os dados, nós determinamos 3 categorias, né, fundamentais. Uma foi a importância dos afetos na formação juvenil. E eu trago aqui alguns depoimentos de alunos, né, dos estudantes que participaram dessas atividades, para ilustrar isso. Então, assim, a categoria a importância dos afetos na formação, um dos depoimentos foi o seguinte: uma atividade, disse o aluno, que acaba sempre por enriquecer-nos, quer a nível pessoal, quer a nível interpessoal. Ganhamos um certo carinho pelo que fazemos e por quem o fazemos. Expandimos o horizonte. Uma outra categoria foi encontros de corpos do cotidiano acadêmico. Né? Então, um aluno disse o seguinte: sim, foi bastante difícil a libertação de um traço rígido para algo mais dinâmico e abstrato. Para esta dificuldade, tomei como critério o exercer de inúmeros desenhos sem exploração de um elemento figurativo. Aqui a gente vê, na verdade, aquele encontro, né, que gera um certo de tristeza por conta do medo, né, de não conseguir atingir. Né? E aí tem um relato também de outro estudante que diz assim: no início eu estava um pouco receosa com a disciplina, por ter muita dificuldade através de desenhos. Mas, com o tempo, e graças à forma como o docente orientava os trabalhos, consegui avançar e concluir todos os trabalhos. A terceira e última categoria foi a ampliação da potência humana. Então, assim, a autoestima, o autoconhecimento, a descoberta de sentidos, expressões, né, de sentimentos, sensação de liberdade, entre outros, todos estes são apontados como elementos que os deixaram satisfeitos e realizados consigo mesmo. Então, olha só os depoimentos. Um disse: nos ajudou a libertar mais e seguir novos caminhos. E o outro diz o seguinte: em todos os trabalhos conseguimos evoluir de alguma maneira,
né? Para finalizar, nós propomos, então, uma produção de um livro infantil, onde eles começassem desde o início até o fim, desde a capa, contracapa, folha de rosto, tudo isso eles fizeram. A exemplo deste livro, ó, que uma aluna fez, né, seguindo aqui bem artesanalmente, né, a partir de aquarela, com papéis de gramatura Foram muito. específica para isso, e fez, na verdade, Muitas trabalho ilustrações. belíssimo, Isso, houve trabalho. onde a gente pode observar essa produção material, né? Eu vou repensar nas notas, viu? De Porque forma artesanal, inclusive, tem uns né? trabalhos muito bem feitos e outros É muito interessante, originais, muito né? interessante isso, né? Eu estou dando nota alta. Não somente materiais bem artesanais, mas também nós tivemos materiais que foram realizados, como este daqui, por exemplo, digitalmente e impresso, mas também o nível de acabamento foi Ficou de legal. impressionar, né? Então, um livro desse que poderia colocar, inclusive, em qualquer vitrine de uma livraria a ser vendido tranquilamente, né? Então, assim, essas histórias foram sugeridas, histórias inéditas, que nunca foram ainda publicadas. E muitas delas utilizaram histórias, e, por exemplo, nesse caso aqui, a própria autora da ilustração fez uma parceria com a irmã que fez a história, né? E fez todo um projeto desenvolvido num capricho que só, né? Então, foi muito gratificante ver esses trabalhos. Então, para a conclusão, então, as oficinas foram estratégias didáticas, né, como eu mostrei aqui, foram eficientes, né? Opa, voltei aqui rapidamente. Não, deixa eu concluir aqui. As oficinas foram estratégias didáticas eficientes na medida em que possibilitaram diversidade de técnicas, organização de espaços e grupos de trabalho, mas em dado momento esbarrava assim em limitações afetivas trazidas pelos estudantes, limitações essas que geravam sentimento de impotência, incapacidade, alimentados pelo afeto de tristeza. Isso é interessante a gente pontuar e ver também isso. Somente quando os estudantes experimentavam com encontros positivos, que tenha sido com o docente, com os outros colegas, com determinada técnica ou linguagem, é que eles romperam, então, com a paralisação e puderam experimentar suas capacidades criativas, né? A arte e seus signos artísticos favorecem o despertar para uma outra forma de ver o mundo. Podemos afirmar que durante nossos encontros didáticos, as atividades do desenho se revelou um outro elemento fundamental para auxiliar os estudantes nos encontros alegres, desde a descoberta de um estilo próprio ao acesso de sentimentos pessoais. A linguagem artística do desenho esteve presente e contribuiu para que os estudantes interpretassem não somente as atividades propostas, mas questões particulares e, sobretudo, profissionais. Então, é esse o trabalho que eu queria apresentar, que eu quis e apresentei para vocês. Espero que vocês tenham entendido, compreendido e gostado. Eu deixo também as referências bibliográficas dos quais eu utilizei. E é isso, gente. Um abraço, muito obrigado e um bom dia a todos e todas. Deixa eu ver aqui. É este? Não sei, vamos ver. Estão-me a ouvir agora, não? Ainda não. É o outro. Vamos todos. E agora, conseguem-me ouvir? Não. Agora sim. Boa. Muito obrigada. Vamos então agora dar início já à segunda apresentação. Não sei se estão presentes.
as autoras. Porque eu precisava... Eu primeiro tenho que confirmar se estão aqui as outras, as outras pessoas. Portanto, a apresentação dos Lusíadas, board game. Então, por favor. Portanto, é um conjunto de 4 investigadores e vão dar início à sua apresentação e eu creio que vou ter que deixar assim para si, não é? Portanto, a apresentação será a cultura literária da língua portuguesa e mediação lúdica na sala de aula. E vamos ter que deixar assim. Pronto. Eu tenho que colocar aqui. Não preciso deste lado. Mas consegue ouvir, certo? Márcio, sim? Consegue. Pronto. Não haverá problema. Ótimo. Ok. Espera aí. Está aqui, não é? É este? Pronto. Está. Sabe compartilhar? Sim? Vamos ao zoom? Sim, sim. Aqui? Sim. Pronto, está. Vá. 20 minutos, por favor. Então, bom dia a todos. Eu vou deixar pequeno, assim, só para conseguir aparecer o slide inteiro. Meu nome é Stephanie, eu sou do Brasil. Eu sou do IFR Campus Palmas, que é uma instituição de ensino superior que a gente tem lá, parecido aqui com o IFB, também é um instituto. Então, eu, juntamente com a professora Aline, que está ali assistindo, somos do curso de Letras Português e Inglês lá do campus, e com um acadêmico e um outro docente do curso de Ciências Biológicas, também de licenciatura, a gente produziu, então, esse artigo chamado Os Lusíadas Board Game, a cultura literária de língua portuguesa e a mediação lúdica na sala de aula. Então, eu vou começar fazendo uma introdução de onde veio a ideia do trabalho, que eu acho que é um modo um pouco mais fácil de ir delineando do que partir do próprio título. Então, assim, a gente sabe que a educação tem muitos resquícios de uma tradicionalidade que ela deixa o aluno num papel muito passivo durante o processo de ensino-aprendizagem. Então, o professor está lá como não um mediador do conhecimento, mas como um detentor. E, né, nessa questão, o professor acaba por ser um transmissor do conhecimento para o aluno que não tem um papel ativo durante o seu processo de ensino. Pensando nisso, e principalmente, né, que os pesquisadores que estudam, então, essas metodologias mais ativas de ensino buscam se ater bastante ao aspecto lúdico para ensinar, e, né, o quanto isso é positivo no processo de ensino-aprendizagem, surge no Campus Palmas um projeto de pesquisa e extensão que é chamado Círculo Mágico na Sala de Aula. A professora Aline, juntamente com o professor Laércio, são os coordenadores desse projeto. E nesse projeto são estudadas as teorias de jogos. E as teorias de jogos no sentido de como usá-los dentro de sala de aula para propiciar um aprendizado mais envolvente para o aluno, que ele vai ter um papel mais ativo. E a gente trouxe isso, então, para o ensino de língua portuguesa, mais especificamente da obra Os Lusíadas. Então, o nosso artigo é dividido em 3 partes principais. A primeira é jogo e literatura como produções humanas elaboradas historicamente, que a gente vai discutir, então, essa questão do jogo, a questão da literatura, como que isso pode ser utilizado para o ensino, o jogar para aprender e a apresentação do jogo, então, Os Lusíadas Board Game em si, e aí o relato de experiência da primeira aplicação que a gente fez esse jogo lá no campus. Então, em linhas gerais, o nosso artigo ele visa apresentar essas teorias que entendem o jogo e a literatura como bens imateriais humanos e, essencialmente, né, em si, educativos que podem ser sistematizados para fins didáticos pedagógicos. Então, a gente visa apresentar essas teorias e de que modo elas podem ser utilizadas para o ensino de literatura, né, de língua portuguesa. Então, né, só para, antes de começar a falar da teoria em si, a gente escolheu Os Lusíadas, que é uma das obras mais célebres, né, de literatura em língua portuguesa. Vocês devem conhecer, é uma obra, né, daqui de Portugal. E é uma obra que os alunos normalmente têm muita dificuldade, tanto de ter contato com a obra, quanto de realizar a leitura dela, ou até mesmo de ter interesse
porque é uma obra antiga, né, de Luís de Camões, é uma obra que tem uma linguagem bastante rebuscada, ela destoa bastante da língua portuguesa que a gente tem hoje, então os alunos sentem certa dificuldade. Vocês podem até estar mais habituados, né, porque o português de Portugal também é diferente do nosso português do Brasil, então essa questão geográfica também dá diferença. Então, o projeto, né, buscou desenvolver, então, um jogo que pudesse imergir os alunos nessa obra, para tanto facilitar o ensino da obra para os alunos, quanto para despertar esse interesse, né, de buscar, de repente, de ler, ou mesmo que o aluno não vá buscar ler a obra, que ele conheça mais, que ele se detenha, de repente, estudar. Então, é nessa perspectiva que surge a ideia. E aí, só trazendo um pouco da teoria de jogo em si, né, que é a primeira parte do nosso artigo, normalmente, quando a gente pensa brincar, a gente pensa que é uma coisa de criança. Então, tem muitos teóricos que eles estudam, né, realmente a brincadeira, esse trazer do jogo para o ensino, a atividade lúdica durante o ensino-aprendizagem, mas normalmente isso fica no patamar de que é uma coisa de criança, brincar é coisa de criança, a gente acaba não levando a sério. Então, é utilizado, né, muito a brincadeira no ensino, mas ela acaba, às vezes, ficando restrita para os anos iniciais, por exemplo, do ensino fundamental, para a educação infantil. E a ideia é trazer isso para o ensino superior, ou para o ensino médio, para os anos finais do ensino fundamental, porque, né, muito embora essas pesquisas, elas tenham partido, né, de pensadores, de pesquisadores, que eles se detiveram mais na questão da criança, o jogo é uma atividade lúdica humana que remonta de tempos muito antigos, e que ele não se desvincula da criança para o adulto, e assim como traz muitos benefícios ao ensino para a criança, da mesma forma com o adulto. Então, é nessa perspectiva que o projeto busca trabalhar, e também, né, só para complementar, não são feitos jogos apenas para a área de língua portuguesa de literatura. O projeto trabalha com a biologia, enfim, com várias outras questões, e é bastante interessante. Tem o Instagram do projeto, depois eu passo certinho para vocês darem uma olhada. Então, assim, o nome, né, próprio do projeto Círculo Mágico vem da teoria do Círculo Mágico, que é do Johann, me ajuda a pronunciar, Huizinga. E é uma teoria que ela fala que, no momento de jogo, o jogador ele está dentro de um círculo mágico. O que isso quer dizer? Por exemplo, nesse jogo que a gente fez, é um jogo bastante imersivo, que você é um personagem, você está dentro de um ambiente, dentro de um espaço, você tem que criar estratégias. Então, você sai da tua realidade e entra num círculo mágico. Nesse círculo mágico, você atua numa realidade que é diferente da sua, e a partir disso você tem novas visões, e essas visões que você tem dentro do círculo mágico, você vai levar para a sua vida. Então, é mais ou menos nesse sentido que estão trabalhados esses jogos. São jogos imersivos que vão propiciar que o aluno ele adentre em uma outra realidade e, a partir dessa outra realidade do jogo, ele consiga trazer esses conhecimentos para o seu processo de ensino-aprendizagem e atuar na sua realidade. E aí, né, que entra a questão da gamificação, que é o uso do lúdico e dessas mecânicas de jogos, que, quando a gente fala mecânicas de jogos, é, por exemplo, personagens, estratégias, ambientação, em contextos que perpassam o lazer. Então, em contextos que vão, por exemplo, para dentro da sala de aula, para o ensino. Então, como que essas mecânicas de jogos e os jogos em si, né, esse aspecto lúdico, podem corroborar para o ensino, por exemplo, de língua portuguesa. E aí a grande questão, né, que jogo e sala de aula, diversão e aprendizado são combinações que dão certo? Para Vial, então, que é um dos teóricos que a gente cita no nosso artigo, o jogo exerceria uma função de adaptação ao grupo, de aceitação das condições sociais mais acessíveis e de participação experimentada de um conjunto. Então, essa questão do círculo mágico. Então, sim, a sala de aula e o jogo, eles conversam, eles dão certo, e mais do que isso, o jogo ele é uma estratégia muito boa de ensino, porque ele vai causar interesse no aluno, ele vai imergir o aluno dentro da obra de uma forma que talvez uma leitura, né, de cara, assim, não propiciaria. Por exemplo, você pega um aluno do primeiro ano do ensino médio e coloca ele para ler os Lusíadas, a experiência que ele vai ter com a obra não vai ser a mesma que ele jogar um jogo, por exemplo, que ele vai ser um daqueles personagens passando pelas grandes navegações, que eu já vou explicar melhor o jogo, e talvez a experiência dele com a obra não seja tão completa, ele não tenha tanto interesse, ele não vá atrás, ele não termine a leitura.
Então, é muito positivo utilizar o jogo nesses casos. Então, é nessa perspectiva que é criado os Lusíadas Board Game, nessa união da literatura, né? E com o jogo, nesse caráter bastante imersivo e bastante divertido. Então, os Lusíadas Board Game, que é o jogo que foi elaborado no projeto, ele é um tabuleiro moderno, e que ele não é um jogo que ele vai contar com a sorte do participante para jogar. O participante vai ter que buscar estratégias. Então, né, falar por cima, porque o tempo é curto, mas aqui vocês podem ver que o tabuleiro, ele é todo ambientado, eu acho que tem outra imagem aqui. Ele é todo ambientado na época das grandes navegações, né, que é a história narrada na obra de Camões. A arte foi toda desenvolvida por um professor também lá do campus. Então, é tudo autoral, tudo original. É muito lindo o tabuleiro, gente. Ele é desse tamanho. Lindo, 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 lindo. Nas cartas, tem trechos da obra. Então, basicamente, o aluno, quando ele está jogando, é jogado em equipe. Então, é um jogo colaborativo, não é um jogo competitivo. E eles são personagens da obra de Camões. Então, por exemplo, vai ter o Vasco da Gama. Tem até algumas mulheres que foram inseridas também por uma questão de identificação, por exemplo, de alunas, né? E aí ele vai ter que traçar estratégias, então, para fazer o caminho percorrido nas grandes navegações. Então, os Lusíadas Board Game, como eu falei, ele é um tabuleiro moderno e ele tem as mecânicas adaptadas de um outro jogo, que é as Lendas de Under. Então, como eu comentei também, ele é uma representação desse contexto de Portugal, né, na época das grandes navegações, e ele tem ênfase para a rota de viagem de Vasco da Gama até as Índias, que é a história nuclear do livro Os Lusíadas, de Luís de Camões. Então, vocês podem perceber que a experiência que o aluno vai ter, ele vai ter uma imersão mesmo na obra, na história, na própria história, né, da viagem do Vasco da Gama para as Índias. Então, ele emerge e dali ele vai criando uma leitura, digamos assim, do livro, ao invés de ele de cara ler. Então, aqui é o tabuleiro, aqui são as cartas, né? E é um jogo que ele serve tanto para a sala de aula quanto para qualquer outro lugar. Tem o manual do professor, tem as regras, tudo bem certinho. E aí o relato de experiência. Teve um evento lá no campus chamado IFNOVA, que é um evento de inovação voltado para estudantes do ensino médio. E aí a gente aplicou, né, nesse evento o jogo para 20 alunos, né, do ensino médio lá do campus. Então, foram 4 grupos de 5 alunos cada um estava com um tabuleiro, eles foram jogando, e aí a gente foi fazendo anotações, deu um playtest para eles darem feedback do jogo, e aí, a partir disso, a gente constituiu o nosso artigo. Então, assim, as principais observações que a gente elencou, o nível de envolvimento deles não decai, eles ficam muito envolvidos. O que a gente percebeu foi, com o decorrer da partida, conforme foi aumentando a dificuldade, alguns alunos começaram a desanimar. Outros alunos, por outro lado, ficaram mais competitivos e se envolveram mais. Então, tem bastante uma questão de perfil do jogador também. Cada tipo de aluno, cada tipo de jogador, ele vai se envolver de uma maneira diferente com cada tipo de jogo. A leitura das regras. Foi feita uma versão simplificada, porque a gente tinha um tempo bem curto no evento. E o que a gente observou? Foram dadas regras básicas e o restante das regras que eles necessitariam para aprender, para jogar o jogo, eles deveriam aprender jogando. Porque aí também, né, não adianta você jogar no aluno muitas regras e tal, ele vai se perdendo. Então, esse aprender jogando também é bastante interessante. O que a gente percebeu? Tinham professores na sala auxiliando os alunos na jogatina. E aí, às vezes, acontecia ao invés do aluno ler, ele ia lá e perguntava. Aconteceu muito, 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 muito mesmo, assim. Mas isso acontece sempre, né? Até na hora de fazer um exercício em sala de aula. A colaboratividade deles foi muito bacana, assim, os grupos, eles se envolveram, eles estavam jogando, criando estratégias, foi muito legal. Eles criaram muita imersão na narrativa, como a gente comentou, eu comentei. Tiveram 2 personagens femininas que foram criadas para o jogo, foram personagens que existiram na história, mas que elas não estavam na obra. E as meninas se identificaram, quiseram escolher as moças lá do jogo, eles conheciam, né, os historiadores do Vasco da Gama, então eles tiveram muito essa questão da identificação, eles realmente emergiram, ficaram super interessados, se identificaram, né, com as histórias, com os personagens, eles compreenderam bem, assim, os objetivos do jogo, eles tiveram bastante dificuldade nas cartas, que tinham trechos das obras, porque foi transcrita tal qual está no livro,
Então, eles tiveram um pouco de dificuldade na leitura, o que também já se esperava. O decurso do jogo, como eu comentei, com o aumento da dificuldade, cada tipo de jogador teve uma reação diferente. E a mediação docente a gente percebeu que é essencial, apesar de, às vezes, eles ficarem muito confiados, né, no professor, nas explicações. Outra coisa que eu queria comentar, eu não me lembro o que era. Bom, enfim. Basicamente, foi essas as observações que a gente teve. Aí a gente aplicou esse playtest para ele, né? Para eles, que foi um questionário que eles responderam para a gente ter uma devolutiva. A palavra que eles mais descreveram a experiência foi envolvente, o que a gente achou muito interessante, porque se você der uma obra canônica dessa, né? Uma tão célebre de literatura, que é tão antiga, eles não se envolvem muitas vezes na leitura. O que eles aprenderam com o envolvente foi o jogo. O nível de envolvimento se alterou, que aí também a gente teve uma devolutiva daquilo que a gente tinha observado, que alguns sim, alguns não. Se ele considerou confuso, difícil de compreender enquanto jogava, alguns sim, principalmente essa questão do trecho das obras. O objetivo do jogo, como eu comentei, né, eles entenderam que era fazer esse decurso das navegações. Não teve ninguém que falou que não gostou do jogo, os comentários finais foram muito positivos, então foi uma experiência muito boa, assim. E aí, como conclusões finais, né, a gente tem que o contato com a literatura, com a obra Os Lusíadas, ela é facilitada pela mecânica de jogo justamente por essa questão. Essa colaboratividade auxiliou muito eles também, até por conta de uma troca de conhecimentos. Tem algumas especiarias no jogo, por exemplo, alguns alunos conheciam, outro não. Então, eles se ajudavam, eles trocavam muito esses conhecimentos históricos, geográficos, da própria literatura. Essa apropriação da cultura literária, né? Então, eles se envolvem de dentro para fora do jogo para ter esse interesse. E uma questão muito interessante que a gente percebeu foi a interdisciplinaridade. Como a gente comentou, é um jogo que ele tem um enfoque na literatura, mas ele tem muitos aspectos históricos, geográficos. Como eu falei também, eles trocaram muito esses conhecimentos, então a gente percebeu que, de repente, numa aplicação, poderia ter uma questão interdisciplinar. E aí aqui tem as referências que a gente utilizou, né? A questão do círculo mágico está nesse livro aqui do Huizinga, o Homo Ludens. Aí teve, né, as referências à área da educação, especificamente. E eu acredito que seja isso. Se vocês quiserem dar uma olhada no Instagram do projeto, é @Círculo Mágico Jogos. Círculo Mágico na sala de aula. @Círculo Mágico na sala de aula. Tem outros jogos lá, tem fotos, podem estar entrando em contato, né, para sanar eventuais dúvidas, para conhecer mais. E eu acredito que seja isso. É por esse Instagram também que a gente consegue disponibilizar a ideia do projeto, embora nós tenhamos o ideal de produzir muitos exemplares, para que as pessoas possam usar no país continental como o Brasil, a gente também disponibiliza via internet para ser impresso em qualquer localidade. Obviamente não com a mesma qualidade, né? Mas é possível receber o jogo online. Posso receber uma mensagem? Então, agora? Não vou mexer. Obrigada. Portanto, vamos só então, vamos à nossa última, sim? E tem aqui uma homónima, não é? Uma Cláudia Martins. Quem é a Cláudia Martins? Não, eu estou a dizer que tem exatamente o mesmo nome que eu. Então, vamos deixar, eu ao bocado não disse, mas vamos deixar as perguntas para o fim. Ainda deveremos ter mais ou menos 10 minutos, mais coisa, menos coisa, mais 20 minutos. E vamos então abordar o projeto Social Meet, claro, em inglês, em Trás-os-Montes, da teoria à prática. Daqui não se consegue ver. Não vinha.
Ok, olá, então, boa tarde a todos. Eu sou Gleice, eu sou bolseira de investigação do IPB e vou apresentar esse projeto que foi desenvolvido no âmbito dessa bolsa de investigação, é um dos projetos no qual nós trabalhamos. O nome do projeto é Social Niche, e ele foi criado com o objetivo de reduzir a marginalização dos jovens através da promoção de empregabilidade, formação e empreendedorismo. O que eu vou apresentar hoje é um breve resumo de um estudo que foi feito na região de Trás-os-Montes para identificar entidades da economia social e solidária interessadas em colaborar com o IPB na implementação desse projeto. Então, antes de tudo, para trazer algum contexto, nós temos um grave problema a nível mundial, que são os índices de desemprego e desistência escolar dos jovens. E com a pandemia, esses níveis elevaram-se ainda mais. Por isso, tornou-se fundamental a criação de políticas de mitigação do problema. E nesse contexto é que se enquadra o nosso projeto Social Niche, que vem com o intuito de mitigar esse problema do desemprego e desistência escolar entre os jovens. O projeto Social Niche está fundado nos princípios da economia social e solidária, e por isso torna-se tão importante conhecer alguns aspectos fundamentais acerca disso. Em primeiro plano, é preciso remontar, então, as origens da economia social e solidária para entender como e por que ela surgiu. Essa economia surgiu no final do século XVIII, na França, no contexto da Revolução Francesa, baseado nos ideais de soberania do povo. A sociedade daquela época estava numa transformação gigante em decorrência da Revolução Industrial, então havia muitos problemas, por exemplo, o êxodo rural, a população estava se deslocando para os grandes centros urbanos, e isso causou muitos problemas sociais, problemas econômicos, problemas de saúde pública. A economia estava num estado caótico, digamos assim, e foi nesse contexto que alguns economistas passaram a criticar o capitalismo da época e propor que a economia tinha que ter uma vertente moral, que ela não estava a ter. Então, foi nesse contexto que Charles Dunoyer cunhou o termo economia social, que tinha como princípio basilar a solidariedade. E o objetivo dessa economia social era promover a inclusão social, reduzir a marginalização e tentar fazer com que as pessoas que estavam em condição de vulnerabilidade pudessem ser realocadas na sociedade de forma mais positiva. No contexto português, a Constituição da República assegura que é dever do Estado organizar a ação social, e o Estado faz isso através da segurança social e de outras instituições, como, por exemplo, as IPSS, que são aquelas que colaboram, às vezes em parceria com o setor privado, com a Igreja Católica, para fazer a prossecução da ação social no país. Para além disso, Portugal tem um diferencial, que é uma coisa que nem todos os países têm, que é uma lei de bases da economia social. O que essa lei de bases faz? Ela estabelece regras gerais e princípios para a economia social do país, dentre os quais, por exemplo, a coesão social, a equidade e a justiça. Conhecendo, então, quem são o que é economia social e o contexto português, eu vou apresentar de forma muito breve quem são, então, afinal, esses Niche. A sigla Niche é uma criação da União Europeia e ela diz respeito aos jovens que não estão a estudar, não estão a trabalhar e não empreendem. Normalmente, a faixa etária é definida entre os 15 e os 29 anos, e esses jovens estão num período de não educação, não trabalho e não empreendedorismo por um período de pelo menos 6 meses. O que acontece? Esses jovens, geralmente, estão naquele limbo. Acabaram de sair do ensino obrigatório, não querem trabalhar imediatamente, não ingressam no ensino superior por quaisquer razões. Então, eles estão naquele cenário de vulnerabilidade social, sem compreender qual é o seu caminho. Por essa razão, o projeto Social Niche se torna tão importante, principalmente na região de Trás-os-Montes. Isso porque, com base nos estudos que nós fizemos, e segundo dados do INE e do Pordata,
Em 2021, a região contava com cerca de 14.600 jovens entre a idade dos 15 aos 29 anos. Desses jovens, nós identificamos pelo menos 470 desempregados inscritos no centro de emprego, e se esse número parece pequeno para vocês, tem outras centenas de jovens desempregados que não estão inscritos no centro de emprego e não estão a estudar e não estão a empreender. Então, como forma de tentar achar uma solução para isso, nós inquirimos instituições da região, da economia social e solidária, é importante ressaltar. O que acontece? Nós não temos uma lista, um rol de entidades. Isso é muito difícil conseguir. Então, o que nós conseguimos identificar com as nossas pesquisas foram 117 instituições dessa área, das quais 95 puderam ser inquiridas através do nosso questionário, porque as outras não disponibilizavam contato e nós não conseguimos contactar. O problema é que dessas 95 instituições inquiridas, nós só conseguimos 17 respostas, e elas foram inquiridas diversas vezes. E isso trouxe para nós resultados contrários à nossa expectativa. Por quê? Nós sabemos que a região de Trás-os-Montes tem uma população envelhecida. Então, é muito importante a atenção aos jovens que estão marginalizados. A gente sabe que o desenvolvimento da região depende muito do incentivo ao jovem permanecer aqui, ao jovem trabalhar e empreender na nossa região. Todavia, as instituições não estão interessadas em colaborar conosco. Nós tivemos poucas respostas positivas, o que demonstrou que as poucas instituições que estão interessadas em participar encontram muitas barreiras, e as barreiras podem ser de ordem social, eventualmente as instituições não querem receber os jovens, ou ainda de ordem econômica, porque apesar de quererem, não tem condições de, por exemplo, pagar um funcionário que ainda não sabe nada, alguém que vai aprender a trabalhar do zero. Então, nós encontramos muitos problemas nessa região. Em conclusão ao nosso estudo, parafraseando a frase desse autor, a sociedade e a região precisam investir na formação, educação e incentivo aos jovens para que eles permaneçam aqui. E nós não identificamos isso na região, por isso, o projeto Social Niche encontrou muita dificuldade de ser concluído, e a nossa conclusão é que precisamos ainda traçar uma mudança de paradigmas aqui, incentivar os jovens e mostrar que a região tem potencial e que estudar, trabalhar e empreender aqui pode ser uma coisa muito positiva. É isso, muito obrigada. Não. Eu acho que não estava combinado. Pois já estou a ver. Ok. Ora, então vamos... peço desculpa, esqueci-me sempre disto. Vamos então aqui ao encerramento, vamos abrir o período de perguntas, ainda temos bastante tempo. Portanto, eu ia convidar os presentes online e aqui na sala para algumas questões aos nossos apresentadores palestrantes. Sim, eu não sei, Carla, posso-te pedir o favor de vir para aqui? Porque eu acho que quem está online, não consegue ouvir. E depois, se houver participações online, temos que pôr a projetar Tranquila. Obrigada, não tens de quê. Muito bom dia a todos. Eu sou professora do Departamento de Português aqui da Escola Superior de Educação e, antes de mais, quero parabenizar aos presentes pelas excelentes comunicações a que eu assisti. Não assisti à primeira, infelizmente, porque temos de fazer algumas escolhas. O facto de haver paralelas traz-nos às vezes isto, mas assisti às três comunicações que foram apresentadas por ordem de aparecimento, a segunda, provavelmente, a segunda, a terceira e a quarta.
E houve duas particularmente que me fizeram pensar, e têm muito a ver com a minha área, porque eu trabalho efetivamente a questão da literatura de potencial recepção infantil-juvenil e, portanto, a questão dos Lusíadas e deste caráter lúdico dos Lusíadas e também a elaboração de livros também de potencial, de álbuns, que são álbuns que se trata, não é? De potencial recepção infantil-juvenil, foram temáticas muito caras e que eu achei muito interessantes de serem abordadas. A minha primeira questão então era para o professor Márcio. Eu gostava de saber qual foi o contexto, porque já não apanhei, meia culpa, provavelmente já o teria dito, mas eu não ouvi. Qual foi o contexto em termos escolares de unidade curricular em que este projeto foi desenvolvido? Olá, estão me ouvindo? Sim, muito bem, muito bem. Ok, Cláudia muito veio aqui, obrigado. está tudo Muito tranquilo, obrigado está tudo pela tranquilo. pergunta. Tudo bem. Então, professora, eu sou brasileiro, né? Pelo sotaque, nada. Dá para notar, dá para notar. Sou da região nordeste daqui do Brasil, uma região muito, muito boa. E estive no IPB, no Instituto Politécnico de Bragança, como professor visitante no semestre 2021-2022. Retornei para aqui para o Brasil em final de fevereiro já, né? Em fevereiro, né? Então, assim, eu estive como professor da unidade curricular Ilustração, né? Foi uma No pena curso... os nossos caminhos não serem cruzado, Márcio. Uma vez que esteve aqui como professor visitante e que eu trabalho na área do álbum elaborado, Nossa, mas que pena, nossa, mesmo. seria muito produtivo, né? Claro que Porque, sim, assim, eu fiquei na disciplina da unidade curricular de ilustração certo. e tinha, na verdade, assim, um interesse muito grande de trabalhar com os estudantes as questões de afeto, né? E as questões também da criatividade, unir esses dois âmbitos. Então, assim, eles deram uma resposta muito bacana e, infelizmente, eu não consegui, lógico, porque eu tive que retornar ao Brasil, mas eu gostaria muito de ter feito uma exposição dos trabalhos realizados no momento, né? Porque foram muitos trabalhos interessantes. Outros, no entanto, mas a maioria foram materiais muito bem elaborados, muito bem Muito bem conseguidos. feitos. Isso. Então, assim, essa proposta de criação desde o início até o final, com capa, contracapa, folha de rosto, miolo, Exatamente, todo esse processo aí, exato. né, foi a última tarefa deles, né? Então eles ficaram praticamente o segundo bimestre todo trabalhando isso sob a minha tutoria. Então, assim, essa parte daí foi interessante porque os textos que eu pedi para que eles providenciassem eram textos inéditos, nunca foram publicados. E lógico, como eu disse, a minha formação é em artes, então, assim, eu não teria muitas condições de acompanhá-los em relação ao texto literário, né? Mas... Pois, por isso é que eu acho que a nossa parceria poderia ter sido muito produtiva. sim, com Foi uma pena. certeza. Mas pronto, Com também tenho pena certeza. de não ter podido partilhar publicamente aqui na escola, na comunidade escolar, esses projetos resultantes que eu acho que foram tão Sim. felizes. Foi mesmo uma pena Daí que eu então, lamento daí então eu muito. fiz, daí então eu fiz essa comunicação, esse texto, essa avaliação de todo o processo, como foi feito aqui, aí, né, que gerou, na verdade, esse artigo, né? Então, assim, pelo menos eu estou trabalhando, Sim, estou levando para vocês um pouco que foi produzido, né? muito Então, bem. isso foi muito bacana. Exato, a minha colega, a professora Cláudia, está aqui a sugerir algo muito sensato, em meu entender. Tem que vir cá outra vez para nós completarmos a nossa parceria. Portanto, Com deve-nos certeza. deve-nos uma nova visita. Faço Ok? muito E gosto. desta vez em parceria. Depois também agora queria me dirigir às colegas que apresentaram
o projeto das Lusíadas. Achei muito interessante, sobretudo a parte da contextualização. Tenho pena que o professor Pedro, que é um colega que está aqui agora, que é de História, da área da História, não tenha podido assistir. As colegas fizeram um projeto interessante, Pedro, em que fizeram um jogo de tabuleiro com as Lusíadas. E, portanto, foi muito interessante do ponto de vista histórico e contextual. A minha questão é só uma, e a parte literária, porque os Lusíadas é mais do que, também é, obviamente, e é muito importante imergir as crianças, jovens, nesse contexto histórico, mas a análise literária propriamente dita, porque faz parte também, o pendor estético da obra passa também por aí. E eu queria saber no jogo de que forma é que é contemplada essa parte, a parte estética, a parte da construção poética. E não é só tanto o que se diz, que é importante, e eu vi que vocês trabalharam muito bem o que se conta historicamente e em termos de compreensão dos jovens, e imergindo-os num contexto de ludicidade, pareceu-me uma excelente ideia. A minha questão é só a parte literária, da análise estética da obra, de que forma é que o jogo contempla ou não. Para responderem aqui, porque senão depois em casa não têm acesso, não conseguem fazer. Eu posso me sentar, que já não tenho mais nada para dizer, só isso, já disse o que tinha a dizer. Acho que mais. Bom, a primeira coisa importante para a gente pontuar é que o jogo é uma estratégia inicial para desenvolver a vontade de ler, e não a leitura propriamente, porque essa é insubstituível. Eu também sou professora de literatura lá no campus, e tenho essa preocupação, mas a primeira preocupação que fez nascer o jogo foi como despertar a vontade de ler, ou minimizar, né, a falta dela, que é uma constante para alunos de ensino médio, nos anos finais, né, e também no superior. Eu dou aula no curso de letras, e mesmo no curso superior a gente tem dificuldade em fazer com que o aluno se atente para uma obra tão grandiosa, e inclusive na extensão. Então, o jogo, a parte estética está nas cartas, esqueci que não está mais aqui, são muitas cartas que vão aparecendo no decurso da partida, e é necessário que sejam lidas para conseguir avançar. E nesse momento tem trechos, algumas estrofes que dialogam com o que vai acontecer no tabuleiro naquele momento, e essas estrofes estão na íntegra e na linguagem original. E aí, como a Stephanie falou, quando a gente aplicou o playtest, muitos alunos falaram sobre esse momento da leitura. Alegaram, por exemplo, mas tem rima, né, a presença de rima, ou então, o que significa essa palavra, porque estava no português mais arcaico. Perguntavam também a respeito, principalmente, né, acho que das coisas que mais surgiram, foi como essa língua é estranha. Eu achava que sabia ler e não sei. Algumas pessoas dizem também, porque eu estou lendo e não estou entendendo isso, e aí é um momento, e por isso a importância do professor mediador, é o momento do professor, então, entrar e dizer, então, isso aqui é uma linguagem arcaica, coaduna com esse momento da obra, e eu, que sou a professora oficial das turmas, posteriormente aos jogos, quando você vai mostrar o aspecto estético, analítico da obra, já tem muita coisa ali. Então, os alunos já começam, então era isso nesse momento do jogo. Então, por exemplo, uma das coisas que eles pegam ódio mortal no jogo é pelo Velho do Restelo. Porque ele atrapalha muito, né? E a gente fez questão de colocar uma mecânica de jogo em que as vontades do velho interferiam na partida, tal como as ideias dele no livro. E aí os alunos falam, ai meu Deus, eu não consigo fazer as coisas porque esse velho não deixa. Quem é esse velho? Né? E aí a gente vai explicando, então assim, como medida da intencionalidade da leitura e não da substituição dela, né? Aí, é nesse sentido que é nas cartas propriamente que isso vai aparecer. Algumas minhas que são mostrando cursos de ensino, nós vamos ter professoras de primeiros ciclos, na ensino básico. É possível aceder através destes desenhos à disponibilização
do jogo. Uhum. Parece que é uma estratégia bem interessante para Exatamente. Todos nos perguntam isso. Como desenvolvemos o projeto em nível institucional, não temos dinheiro para produzir em massa, né? Então, o que a gente fez foi produzir também dentro da internet, né, de forma online, a possibilidade de envio de todo o material. E através deste O contato é através deste Instagram e também no meu e-mail, .cristina. E aí a gente manda, e é possível imprimir. A gente fez um teste com impressão mais caseira. Dá para fazer tranquilamente o tabuleiro original, ele tem 80x60, mas é possível diminuir. É possível fazer peões que no jogo original representam os navegadores. Dá para fazer a gente testou com botões, com peõezinhos desses que a gente compra em qualquer lugar, né? Esses de jogos, mas é possível. E a gente pode mandar, assim. E é importante também, eu vi que ela falou da área de matemática. O projeto produz jogos de todas as áreas. Pelo menos tentamos. O projeto é bastante novo ainda, tem só 2 anos. Eu participei em 2020 de um congresso em Leiria. Na época, por conta da pandemia, foi online. E para apresentar o jogo que tinha acabado de sair, né? Acabado de ser produzido. E aí a investigadora Cristiana Madureira, não sei se vocês conhecem, ela nos convidou para fazer um encontro com uma rede de ensino chamada Júlio, não me recordo agora, Júlio alguma coisa, e que era um encontro de parentalidade para ensino fundamental. E aí a gente fez também online na época, isso. E tem um vídeo no YouTube, que depois também posso mostrar para vocês, que tem uma explicação muito mais detalhada do jogo, com imagens. E designação pela qual podemos procurar esse vídeo. Tá no YouTube, isso eu tenho certeza. Eu tenho o link ali, posso passar para vocês, que acho que é melhor, de repente, anotar na lousa, né? E a gente produz de matemática também. Vou pôr aqui para as pessoas em casa. Não era? Vou pegar então o link já agora. Obrigada. Eu já deixei. Eu queria falar algo, pode ser? Sim, pode, à vontade. É este. Mas pode falar, eu só estou a pôr os links e o e-mail. Sim. bem? Sim. Então, primeiro eu queria também parabenizar também os meus colegas que falaram, né? As apresentações foram muito boas, muito ricas. Esta apresentação em específico dos jogos, né? Isso me interessa também muito porque a brincadeira, ou ser brincante, né? Tem muito a ver com ser desenhador, né? Então, assim, eu acho muito interessante a gente trabalhar com o desenho e com a brincadeira, né? O jogo como brincadeira, né? Então, assim, a gente percebe, e eu queria apenas colocar como uma reflexão em torno da educação em si, né? Porque a gente observa o seguinte, que em algum momento da nossa formação, nós interrompemos o nosso trabalhar com o desenho, o nosso trabalhar com as brincadeiras, com os jogos, em algum momento da infância, necessariamente. Por isso que muita gente fala, brincadeira, jogo é coisa de criança, né? Na apresentação das colegas, elas mostraram isso, exatamente porque acaba parecendo que é apenas algo de criança, como se fosse uma coisa infante, como fosse uma coisa interrompida, e que, na verdade, para a educação, deveria ser algo que deveria ser bastante explorada, né? Porque algo muito explorado, porque é uma coisa interessante o lance da brincadeira e que faz, inclusive, busca, na verdade, sentidos, trazer sentidos para aquele assunto que ele está aprendendo, né? Então, assim, é mais uma questão de reflexão. Quais foram, na verdade, os fatores
que levaram, né, essa interrupção do ato de desenhar, do ato de brincar, né, do ser humano. Por que isso? Será que a escola tem alguma resposta ou alguma responsabilidade acerca disso? Né? Porque toda vez que eu me deparo com esse problema, eu vejo que há uma aparente interrupção. E por isso, então, que, por exemplo, desenho, quando fala de desenho e de brincadeira, de jogo, né, dessa forma similar, porque desenho é coisa de criança, é coisa para a pessoa, né, para pessoa que ainda não se desenvolveu em outros termos, né, que para mim é um grande engano, né, porque o jogo, a brincadeira, isso acompanha o ser humano. O problema é que muitas vezes o próprio sistema educativo acaba escolhendo, tomando algumas escolhas e caminhando por um caminho talvez não muito acertado, né? Porque você acaba escolhendo e ao escolher você exclui determinados aspectos da formação e nunca tem uma formação integral, né? E assim como vocês que são do Instituto Federal, né, do Paraná, não é isso? Vocês são do Paraná, né? Então, eu sou também do Instituto Federal de Sergipe. Então, eu sou professor do Instituto Federal. Então, a gente sempre busca exatamente a ideia de uma formação integral, assim também como no Instituto Politécnico de Bragança, né? Que eu estive aí e percebi exatamente essa filosofia por detrás, né? Essa tentativa de criar um estudante integral, né? Uma formação integral. Então, a mais em nível de reflexão. E quais foram os fatores que fizeram essa interrupção? Né? Seria interessante a gente debruçar um pouco sobre isso e buscar também respostas a partir de investigações. Né? Uma outra coisa que eu queria era o nome da professora que falou comigo, que eu acabei não anotando. Se vocês puderem, me digam o nome dela, né? A professora do IPB. E a gente pode trocar contatos depois. Então é isso, gente. Um abraço, tá? Como? Carro? Tá. Guerreiro. Guerreiro. Ok, muito obrigado. Tem até um excerto do nosso texto que fala que a literatura e a arte são igualmente consideradas inúteis, tal qual o jogo. Então, por que só um é desconsiderado como conhecimento científico, né? Verdade. No nosso campus, a gente tem as amostras de cursos, né, que a gente disponibiliza para a comunidade saber, tipo, levar seus filhos, seus familiares, conhecer os próprios cursos para eles se interessarem e talvez quererem ingressar em algum do nosso instituto. E foi apresentado esses jogos para a comunidade da nossa cidade e cidade de região. E teve um desenvolvimento positivo também. As pessoas interagiram muito com os jogos, como a Stephanie falou, né? E não é apenas jogos de literatura e letras, tem de outras áreas, como a biologia também. E foi muito legal ver a interação dos alunos naquela semana de jogos. Bem legal. Parabéns. Pronto, então, muito obrigada. Muito obrigada pela presença de todos. Foi uma sessão muito interessante e as perguntas foram excelentes e as respostas, como é óbvio. E vamos então dar por encerrada esta sessão. Agradecendo novamente a todos os participantes e agora despedimos até à tarde e bom almoço. Tchau. Só vou deixar aqui o e-mail da minha colega, que eu só fui confirmar. Pronto, é este o e-mail da minha colega, da Carla Guerreiro. Se depois quiser contactar com ela diretamente. Ok. Então, muito obrigada, até à próxima. Ficamos à espera da sua segunda visita aqui ao IPB. Tá bom, com fé em Deus. Tchau, tchau. Tchau, até à próxima. Com licença. Até. Até logo.